E rapaziada do Exódia Futebol Clube, primeiramente, para quem não conhece muito a gente tinha um canal antigo que era o São Paulo da Depressão, que era um canal meio merda, ficava eu e o Igor desabafando sobre o São Paulo, e a gente quis levar um pouco a sério, a gente criou um canal novo, então a maioria do pessoal que vai ver esse vídeo é brother nosso, então eu vou escaralhar mesmo, falar besteira e falar do meu jeito porcalhão no começo, depois eu vou aperfeiçoando, mas é basicamente isso, é uma extensão de um canal antigo que a gente falava só do São Paulo e desabafava sobre o São Paulo. Aí a gente quis começar um canal novo, aí vem o tal do nome, que é o Exódia. Pra quem viu Yu-Gi-Oh!, jogou Yu-Gi-Oh!, sabe o que é o Exódia, que são várias cartas que juntando dá um monstro grande. E aqui vai ser a mesma coisa, porque vai juntar o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, de vez em quando o Grêmio. Quando eu tiver muito cu pra falar do Manchester United, eu vou falar do Manchester United, porque ele me traz depressão, tristeza, ansiedade, e é muito legal, igual o São Paulo. Mas, enfim, hoje eu não vou falar sobre o jogo do São Paulo contra o São Bernardo. Eu vou fazer uma recapitulação de todo o primeiro turno do São Paulo. Falar o que eu acho agora pro jogo de sábado contra o Novo Horizontino. E vai ser nesse estilão assim. Câmera, eu, sem corte. O do Tadeu vai ser a mesma coisa. O do Igor vai ser a mesma coisa. E por aí vai. Então eu vou começar abrindo desse jeitão meio barulho mesmo. E vamos falar então. O São Paulo teve... Eu vou olhar um pouquinho pra cá, porque aqui que tá a minha colinha. Se vocês se importarem, o problema é seu. Vamos lá. O São Paulo teve 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Uma bela bosta, né? Vamos ser sinceros. Foi um dos piores aproveitamentos dos últimos 5 anos do São Paulo no Paulistão. Isso me deixa incomodado, isso me deixa muito incomodado. Mas falar que é uma crise, falar mal do Zubeldia, não sei o que, eu vou chegar nessa parte. Eu queria apontar os jogos que foram os mais emocionantes e onde realmente aconteceu alguma coisa. Por exemplo, foi o caso do jogo do contra o Corinthians, que foi o melhor jogo do São Paulo no ano. Foi o 3-1, 2 gols do Lucas Carequinha e do maior bandeirão do mundo. Inclusive, eu estava lá, debaixo do bandeirão. Foi muito legal o maior bandeirão do mundo. Não vi nada. Só foi legal, sim, pá, empolgação, galera batendo no bandeirão, aquela coisa louca, a gente caindo. Meu boné voou pra fileira da frente, porque eu tava de bombeta, né? De boné, por causa do cabelo horroroso. Aí o bandeirão bateu, o juiz dando tapa nas minhas costas, aí caiu o boné. Uma chuva horrível, choveu, teve 2 horas de atraso o jogo. Esse jogo também, por coincidência ou não, foi um jogo onde fui eu e meu pai, só que eu comprei ingresso errado. O meu eu comprei na Oeste e a dele eu comprei na Norte. Consecutivamente a gente viu o jogo separado, mas valeu a resenha, tomamos chuva e meu pai, deu uma risada da situação depois. E foi esse jogo. Agora o jogo seguinte foi da Portuguesa, né? Foi a estreia da Portuguesa no Pacaembu, a volta do Pacaembu para os jogos oficiais, tirando o Copinha, né? O jogo também foi horrível, mas foi um mistão do São Paulo, né? E foi o primeiro gol do Rian Francisco, Rian Santos, eu sempre confundo o nome dele, não sei porquê, no profissional. E ele estreou... Não, acho que não foi a estreia dele não, acho que eu viajei. Mas foi o primeiro gol dele com o profissional, que foi o gol da virada. Foi um puta golaço bonito, de troca de bola e tal. Foi um jogo assim, né? Meio morto, por causa que era time misto, enfim. Não teve nada demais, a não ser o gol do Rian. Aí depois o jogo seguinte, que foi o jogo contra o Santos, que a gente tomou uma paulada, né, de 3-1. Eu acho que esse foi um dos jogos mais apagados do São Paulo. Porque era um jogo importante, era um clássico, né, um time que todo mundo bateu nos últimos anos aí, né, Santos e tal, tava uma draga. E foi o dia da volta do Neymar, o Neymar foi apresentar, teve aquele fuzuetor, então eu também acho que o time do Santos deve ter entrado com uma vontade de jogar bola, assim, enorme, né, porque ele só tem... que até então só tinha cara ruim no Santos, agora todo mundo virou bom, né, magicamente. Mas tudo bem, não tô aqui pra falar do Santos. Aí depois a gente ganhou do Mirassol de 4-1, nada demais, na minha opinião, nada demais mesmo. Tem que ganhar desse time mesmo, mesmo o Mirassol tá na Série A, é teste pro ano. Tomou uma caceta pro Bragantino de 1-0, foi um jogo tosco, horrível, onde não existiu futebol de São Paulo naquele jogo, quando perdeu o Bragantino. São Paulo não jogou contra o Bragantino. São Paulo entrou de Limeira. Eu acho que o time desempenhou o mesmo futebol contra o Bragantino, mas eu não tenho nenhuma reclamação. Eu acho que realmente foi um jogo chato. O Inter de Limeira segurou até onde deu, e deu até o final, então que foi 0-0. Depois teve o São Paulo contra o Velo Clube, que esse jogo sim, eu achei ridículo. Eu acho que esse foi o jogo que mais mostrou
como a gente não tem reserva e como o time misto não é uma boa escolha ao longo do ano. Por quê? Já tem que ter time misto durante o ano para jogar Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. E eu sinto que o time misto esse ano é pior que o time misto do ano passado. E acho que todo mundo sabe disso, né? Porque teve muita saída, teve que aliviar a folha salarial para trazer o Oscar e por cima Júlio Casares e nosso grande amigo Belmonte querem comprar o incrível atleta Marcos Antônio, que é o Tietê mais preguiçoso. E é que o Tietê é bom, na minha opinião. Eu gosto de Tietê. Então o Marcos Antônio é o Tietê 2, só que piorado. Nossa, fiquei bravo só de falar do Marcos Antônio, que eu não suporto o Marcos Antônio. Enfim, foi um jogo muito ruim. São Paulo levou o Clube 3-3. Mostrou como o Jandrei é horrível. Mostrou como o time é ruim, né? Assim, como o time é ruim mesmo. É que o jogo faz umas 2, 3 semanas, né? Eu já esqueci uma boa parte do jogo. Aí depois teve o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, que foi aquele 0x0 horrível, onde não teve futebol do Palmeiras, não teve futebol do São Paulo, onde não teve tático, onde o São Paulo entrou pra não perder. O São Paulo ficou, acho que o Barulho falou, o São Paulo foi covarde. O São Paulo não entrou pra ganhar, o São Paulo não quis jogar bola contra o Palmeiras. E eu achei ridícula a atitude do São Paulo, achei ridícula a atitude do Zubeldia. Não teve futebol, você viu os lances, era ridículo, era nego não conseguindo pegar a bola, era cabeçada com cabeçada, a bola ficava no ar, se espatifando toda hora. Mágico, assim, pleno suco de futebol, assim, lindo de se ver, futebol arte. Enfim, depois teve a derrota pra Ponte Preta, que eu acho que foi um dos piores jogos do São Paulo, tipo, no ano. Nossa, eu acho que eu falei já umas 5 vezes que foi o pior jogo do São Paulo do ano, mas tudo bem. Jogo ridículo. Eu acho que o São Paulo jogou mal o jogo contra a Ponte. Eu me embaralhei agora, que se lasque. Porque o São Paulo, assim, se impôs em campo, né? Ele jogou a mesma coisa que jogou contra o Velo, contra o Palmeiras. Só que o São Paulo ainda conseguia chegar no gol, só que a bola não tava entrando. Aí umas cagadas lá que a Ponte deu lá, fez 2x1 e vida que segue. Aí teve a última rodada agora contra o São Bernardo, que foi um jogo bom. Foi uma resposta do time para os últimos, aqui ó, 1, 2, 5 jogos, porque foram 5 jogos sem vencer no Paulistão. Foi uma resposta, e foi uma resposta que pra mim não quer dizer nada. Não quis dizer nada, só deu uma sobrevivida no Paulista para garantir o primeiro lugar e a permanência do Zubeldia e companhia. Aí pra mim essa é a retrospectiva do primeiro turno, né, assim, de jogos. Time muito consistente, mas eu entendo que tiveram muitas saídas, então eu acho que os jogadores mistos que fizeram lá, né, as substituições e tudo mais, tá bom, eu acho que tá bom. Eu acho que a nota, assim, do São Paulo primeiro turno é um 5, bem redondo, mas eu vou deixar assim, eu vou ficar seco, nota 5, ponto, acabou. Aí eu queria falar dos artilheiros, que foram Lucas, André e Luciano, não nessa ordem. O André teve 5 gols, o Lucas e o Luciano com 3. E esse traz a maior dúvida pro São Paulino, né? O nosso mano Caleri tem que esquentar um banco? Na minha humilde opinião, não. Porque eu acho que o Caleri é muito importante. Porque, por exemplo, o Caleri teve 3 assistências. Então, assim, é uma faca de 2 gumes, né? Tem gente que vai preferir o André como titular para o Caleri esquentar um banco. E tem gente que não. Eu sou do grupo que não. Porque eu, como bom São Paulino, sou tiete do Caleri. O Caleri é meu Deus. E, assim, ainda mais na minha idade, que a rapaziada da minha idade viu muito Caleri em 2016, então pra gente tem esse amor incondicional pelo Caleri. E eu acho que ele ajuda muito mais em campo do que o André Silva ainda. Mesmo não convertendo tantas chances em gols, ele teve só 2 gols no Paulistão. Mas tudo bem, esse é o meu ponto. Se você discorda de mim, comenta aí, fala com a gente. Também se inscreve, curtem, compartilhem o vídeo. Mas caso você discorde de alguma coisa minha aqui no vídeo, você pode falar. Até porque é o primeiro vídeo do canal, então a gente tá tentando aprender melhor. Porque o outro canal era mais uma várzea, né? Só pra brincar. Enfim, essa é a minha opinião. O Caleri continua titular.
Mas eu esperaria até o final do Paulistão. Se o Paulistão acabar e o Caleri continuar nessa inconsistência, eu já começaria o Brasileirão com o André Silva titular. Já começaria, sem mais nem menos. E Oscar, pra mim, é a maior alegria do São Paulo esse ano. 4 assistências. Eu acho que ele chegou, pegou o lugar dele. E aquele negócio, a gente não tinha um camisa 10. Não tinha. Então ele chegou e resolveu. Foi bom. Só que meu medo é que o Oscar se machuque, né? Então eu já começaria a poupar ele nas rodadas menos importantes do começo do ano. Tentar fazer outra coisa lá, para poder preservar o Oscar. Ou sempre tiraria ele nos 70, 80. É uma coisa minha que eu vejo dessa maneira, tá? Se você veja de outra, tudo bem. Mas é a maior alegria do São Paulo nesse ano. Eu acho que ele e o Enzo Dias, né, assim... Ninguém esperava que o Enzo Dias ia chegar e resolver. Ele chegou e resolveu. Não sei se ele vai continuar como titular, por causa da vinda do Wendel. Mas ele resolveu. É impressionante, a gente ficou 2 anos sem lateral esquerdo e agora a gente tem 2. Porque eu não aguentava mais o Wellington. Só que aí também tem aquele negócio, né? Agora a gente tem a lateral direita, que a gente tem só o Cedric. Porque Igor Vinícius não é jogador, né? Nunca foi. Igor Vinícius pra mim tinha que ser padeiro, tinha que ser... Não querendo menosprezar a profissão de ninguém, mas sei lá, mano, qualquer outra porcaria, porque ele não nasceu pra jogar futebol. Não nasceu. O Igor é ridículo, não sei como esse cara tá no meu clube e tem 200 jogos pelo São Paulo. Então pra mim não tem dúvida na lateral direito. Pra mim é o Cedric, ponto, acabou. E a minha maior tristeza foi a da lesão do Pablo Maia, né? Assim, eu sempre falei pra todo mundo, Pablo Maia pra mim é o jogador mais importante do São Paulo. Desde o ano retrasado, né? 2023. Sempre foi. Ele é muito importante. Quando ele machucou ano passado eu fiquei muito chateado, porque ele pra mim é o pilar do São Paulo, né? Ele assim... E eu acho que esse ano, sem ele, cara, ele vai ficar uns 3 meses fora, pelo menos. Mas tô até gaguejando, cara, porque eu fiquei triste, chorei no meu quarto quando eu descobri que o Pablo Maia ia ficar 3 meses fora. Porque ele é o jogador mais importante de São Paulo. Ele é jovem, ele corre, ele marca, ele faz trabalho sujo, ele toca bem. Assim, ele fudeu, né? Assim, Bobadilha ou o Gold, o Luiz Gustavo, vai ter que fazer alguma coisa. E eu, infelizmente, o Marcos Antônio. Mas é a vida. A vida que segue, mas pra mim é a maior... Assim, tirando todo o negativo que foi o Paulistão, 5 jogos sem vencer, time irregular. Pra mim, a pior coisa foi o Pablo Maia ter se machucado. E... teve muita polêmica do Zubeldia fica ou sai, né, também durante esse Paulistão. E eu acho que... eu não vou falar sobre. Eu não quero falar. Não tô afim. Sinceramente... porque eu acho que é coisa de torcedor muito apressado e modinha. Assim, tipo, queria o Zubeldia fora. Não tem senso querer o cara embora, mandar o cara embora. Eu vou nem comentar porque acho que é um assunto bem merda. Porque pra mim tem que ter discussão, pra mim ele fica. E eu queria destacar, pra mim, os 4 piores atletas do Paulistão, São Paulo, no primeiro turno, na fase de grupos, né, melhor falando, que foram pra mim o Igor Vinícius, o Marcos Antônio e o Jandrei. Ah, Takashi, mas o Marcos Antônio não fede nem cheira. Concordo, mas pra mim ele fede muito. E eu não quero esse cara no meu time. Não quero que compre esse cara, pode mandar embora. Igor Vinícius não vou nem comentar, fazer que nem o barulho, não vou nem dar nota. E o único cara que eu acho que eu vou realmente comentar um pouquinho mais é o Jandrei, porque eu já até falei mais sobre o Marcos Antônio, sobre o Igor Vinícius. Vou ser curto e grosso. Quero que o Jandrei vá embora. Não tem como, ele é o goleiro que tem o maior salário dentre os goleiros reservas da Série A. Ele deve provavelmente ganhar mais do que o goleiro titular dos times menores. E eu acho isso um completo absurdo. Fora que ele é ruim. Ruim assim, ele é um goleiro nota 6. Só que ele não pega as bolas que um goleiro 6,5 pegaria. Não tem senso manter um cara desse, seu reserva. É que nem a vibe do Denis, quando o Denis estava no São Paulo. Só que o Denis conseguiu, sei lá, deixar a gente menos preocupado. Que o Jandarin deixa a gente preocupado. E minha expectativa pro jogo de sábado, eu vou estar na praia, eu não vou estar lá no Morumbi, infelizmente, senão eu ia no jogo. Aproveitar o carnaval, né? E eu acho que o São Paulo... Nossa, cara, esse time é tão regular que eu não consigo dar opinião concreta sobre o time, chega a ser bizarro. Eu acho que o Novo Horizontino é favorito, porque
Na real, eu não sei. Eu vou deixar pra vocês falarem aí. Eu acho que o São Paulo vai passar, mas levando em consideração a retrospectiva das últimas duas oitavas de final, onde o São Paulo caiu para times menores, times de interior, e levando em consideração que o Novo Horizontino é um time um pouquinho mais entrosado, um pouco mais constante, né? Dentro da realidade deles, porque, por exemplo, eu digo assim, dentro da realidade deles, porque é um time onde tá com 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É literalmente um jogo 50-50. Se for pegar número, por número é um jogo 50-50. Mas eu acho que na realidade do Novo Horizontino ele é um time mais constante. Por isso eu dou ele como um pouquinho mais favorito que o São Paulo no jogo. Porém, vai que, né, quando o jogo pedir, o Luciano vai resolver, vai fazer 2 gols, né? Talvez o Caleri resolva, né, tal. Porque a gente tem jogadores que podem resolver os jogos. Acredito muito no Lucas Carequinha também, né? Então, vamos ver no que vai dar. Eu acho que dá pra passar, mas eu coloco o Novo Horizontino como favorito. E essa é a minha retrospectiva do primeiro turno de São Paulo aí. Deu uns 16 minutos, porque eu tô vendo aqui no reloginho do celular. Queria agradecer se você ficou até o final, porque esse vídeo foi muito enrolado. Eu me enrolei muito pra falar, porque nos outros vídeos do São Paulo da Depressão eu consegui me soltar mais, porque era uma grande várzea, então eu falava um pouquinho mais solto, né? Era só pros meus amigos. Agora não, agora a intenção é deixar um pouquinho mais bonitinho. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, curta. Peço que se você tem uma opinião controversa minha, fala. Se concorda comigo, fala nos comentários, né? E pros meus amigos que estão assistindo, né? Que esse vídeo é praticamente pros meus brothers assistindo e dar risada. Comigo gaguejando e travando. Valeu, rapaziada. E forte abraço, hein? Vamos, São Paulo.